Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o PH Trader, aqui do Manual da Bolsa. Vamos aqui para mais um estudo diário, certo? Aqui do mini índice. A gente está posicionado aqui no gráfico de 5 minutos, no WinJ20, que seria o nosso mini índice, certo? A gente está utilizando a plataforma MetaTrader 5, para quem tem dúvida. Teve muita gente que perguntou aqui qual que era a plataforma que a gente está utilizando para a operação. Essa daqui é a MetaTrader 5, certo? Vamos fazer aqui os nossos estudos, iniciando com a tela totalmente limpa, né? Para a gente poder estar começando a riscar aqui o nosso gráfico e fazer uma análise desse nosso dia aqui, ó, dia 2 de março, hoje no caso, né? Do que aconteceu e quais seriam as principais tendências que a gente poderia ter seguido. Eu vou posicionar aqui os pontos do dia anterior para a gente conseguir estar verificando o que foi que a gente tinha posicionado um dia antes, para a gente estar conseguindo fazer a nossa análise aqui de operação. Então o que a gente sempre faz aqui, topo e fundo, e mais ou menos aqui 50% da nossa movimentação do dia anterior, que seria basicamente aqui o nosso alvo, certo? Então aqui, analisando o que aconteceu, o nosso preço, logo de início, já abriu aqui tendo um gap, certo? Abriu aqui tendo um gap, e foi buscar até esse nível. Buscando esse nível, ele desceu com força, buscando já o nosso alvo, praticamente o nosso alvo lá embaixo. E como a gente sempre diz aqui para todo mundo, se o preço ele abre em gap, em grande parte das vezes ele tende a retornar o fechamento do nosso gap, que foi exatamente o que ele fez aqui, ó. Ele fechou totalmente o nosso gap da nossa operação. Chegando nesse ponto aqui da nossa resistência, que seria a máxima do dia anterior, a gente pôde verificar aqui que ele teve uma formação, deixa eu dar um zoom aqui para vocês conseguirem estar acompanhando melhor. A gente pôde verificar aqui que ele teve a formação aqui de um doji, certo? Ele fez a formação de um doji e ele estava posicionado bem na nossa linha de resistência aqui, certo? Então a gente aqui tem duas confirmações. A confirmação da formação de um doji, que seria a nossa estrela aqui, né? Todo mundo fala que é a nossa estrela. E a gente teve a confirmação da nossa resistência. Se a gente tem duas confirmações aqui, onde que a gente pode estar dando nossa operação? Normalmente o pessoal ensina para todo mundo. Bom, então eu vou ensinar uma técnica aqui já para vocês, que é dos nossos treinamentos que a gente faz, como que a gente pode estar pegando essa operação antecipadamente e ter uma assertividade muito grande, certo? Então eu vou pedir para que todo mundo preste atenção aqui, vai estar no meio da nossa aula, por isso que é muito importante que todo mundo assista todas as nossas aulas, as nossas análises diárias, que a gente vai sempre passar esses insights assim, certo? De operação, pontos onde pode estar dando entrada, pontos onde você pode estar dando saída, e isso vai ser muito importante para o nosso aprendizado aqui, certo? E com certeza, se a gente aprende isso aqui, a gente vai conseguir tirar dinheiro desse mercado. Que não é um mercado fácil, mas se você conseguir fazer uma análise precisa e calculista, você vai conseguir tirar muito dinheiro aqui desse mercado. Obviamente, galgando pequenos passos e começando a aumentar, certo? O nosso capital. Para aí sim a gente conseguir estar tendo maiores resultados aqui financeiros, certo? O resultado financeiro aqui basicamente é a perspectiva daquilo que você estudou e aprendeu e aplicou, porque não adianta só estudar e aprender. Se você não aplica, você não tem nenhum retorno. Então aqui a gente precisa aplicar tudo que a gente entendeu, não ficar somente no simulador, e aplicar tudo que a gente aprendeu nas nossas análises aqui de contexto, certo? Então, voltando aqui, o que a gente pode estar fazendo aqui nesse ponto, que a gente tem a confirmação de uma estrela aqui, certo? Que seria basicamente um doji, no nosso ponto de resistência. Aqui, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode riscar aqui o topo dele, riscar o fundo, certo? O que a gente vai fazer da nossa operação? O que o pessoal normalmente faz, eles falam para o pessoal, todo mundo assim, ó, vende aqui, ó, no fundo da confirmação, certo? Um pouquinho descolado do preço aqui, ó. Se o preço ele vem aqui tendendo a descer, a partir do momento que ele romper esse ponto aqui, ó, você entra vendido, certo?
E desse ponto aqui de entrar vendido, normalmente ele dá certo sim. Mas quem quer fazer uma operação antecipada e conseguir pegar mais dinheiro desse mercado, o que que a gente faz aqui, ó? Agora aqui a gente vai aplicar a nossa técnica das nossas operações, certo? Aqui a gente tem uma linha aqui e a gente tem uma linha aqui riscada, certo? O que que a gente faz? Quebra esse corpo não, esse pavio aqui, ó, esse pavio aqui, que ficou, que seria, digamos, a nossa sombra, ou zona de proteção de preço, né, muita gente, cada um chama de um jeito diferente, a gente quebra ele aqui no meio, ó. Quebrou ele no meio, certo? Onde que a gente vai dar a nossa entrada de operação? Aqui, ó. Aqui, para vir buscar esse ponto aqui, ó. Essa é a nossa entrada de operação, aqui a gente vai entrar pesado. Para quem já opera, já tem mais experiência no mercado, começa a analisar esse tipo de operação aqui, quando forma esse tipo de doji assim perto de um ponto de resistência, que aqui é ganho na certa. Ó. Operou aqui, levou. Aqui é pesado. Aqui, nesse ponto que o pessoal mostra de operação para você poder estar dando entrada, aqui você vai ter que ir leve, porque você não sabe se o mercado ele vai pegar uma tendência forte ou não. Ou de repente ele só vai testar aqui para tender a retornar e daí você vai ter que fazer operação curta. Mas esse ponto aqui, ó, esse ponto de operação é mais garantido. O mercado vem de lá de cima, desceu aqui, vendeu nesse ponto aqui e saiu aqui. Aqui a gente vai descarregar todos os contratos mais pesados, certo? E nesse ponto aqui a gente vai entrar um pouco mais leve, tentando buscar sempre alvos. Isso daqui seria a operação para alvo. Esse daqui, aqui em cima, seria a nossa operação do que a gente chama do Mega Scalp, certo? Do nosso treinamento. Se você for analisar aqui vários pontos que teve essa tentativa de formação de doji, você vai conseguir verificar que em vários pontos a gente conseguiria ganhar dinheiro aqui, certo? A gente poderia estar riscando aqui, por exemplo, ó. Vamos fazer um risco aqui, ó. Riscou aqui, 50%. Aqui, ó, ele não teve tanta força para tender a subir, certo? Por que que ele não teve tanta força para tender a subir? Porque ele estava na metade do movimento. A gente não estava no ponto de ou resistência ou de suporte, que seriam as análises que o pessoal faz, que nem aqui, ó. Aqui é um ponto forte de confirmação de retorno de mercado, certo? Se ele não retornar completamente, ele vai testar. Ele deu um falso rompimento aqui, né? Ele testou, retornou e depois teve força para conseguir romper. Nesse ponto, como a gente estava na metade do caminho, o que que a gente faz? A gente não vai operar no final da nossa zona de proteção de preço, que seria esse pavio aqui, ó. Esse pavio aqui que formou. A gente vai operar no início. E como que a gente vai operar no início? Ó, mais um insight aqui para vocês. Ó. Quem está acompanhando esse vídeo aqui vai pegar muitas dicas aqui. Ó. O preço tende a descer um pouco? Sim. Se ele for para tender a subir, o que que a gente vai fazer? Você vai ter que posicionar uma compra aqui, ó, descolado do preço. Aqui, ó. Vai fazer uma compra aqui para sair pesado aqui, ó. Isso no meio de movimentação. Quando é aqui, próximo às zonas de resistência, a gente simplesmente pega a parte do final, esperando ele dar um rompimento, né? A gente pega aqui, ó, do meio até o final, descolado do preço, esperando dar esse rompimento. Então aqui a gente vai pesado. Quando ele é com esse formato no meio da movimentação, a gente tem que fazer esse tipo de operação. Então aqui a gente vai ter que primeiramente esperar testar para baixo. Quando for para testar para cima, a gente entra com a nossa operação para sair em 50%. Certo? Por quê? Porque aqui ele indica uma tentativa de reversão no meio da movimentação. Sempre quando a gente vê um doji assim, ou uma estrela que eles chamam aqui, certo? A gente precisa analisar o que a gente tem que fazer nesse tipo de operação. Aí por isso que entra aqui o nosso treinamento, para a gente estar observando essas pequenas microestruturas, né, de mercado que a gente chama, para poder estar dando nossas entradas nas operações. Então, indo um pouco mais aqui para frente, ó, o que a gente pode analisar? A gente pode analisar que o nosso mercado teve uma tendência forte de alta hoje, certo? E nessa tendência forte de mercado, o que a gente pode fazer? Ó? Quando a gente tem dois pontos, a gente risca, certo? Riscou. Se ele rompeu,
Por exemplo aqui, ó, preço. Abriu lá, desceu, subiu, desceu. Tocou em 2 pontos, a gente tem uma linha de tendência de alta. Então a gente riscou a nossa linha de tendência de alta aqui, ó. Riscou a nossa linha de tendência de alta. O preço subiu, teve uma formação aqui, desceu, rompeu um pouco. O que a gente faz? A gente vem aqui e reposiciona nossa linha, certo? Pode esticar ela até lá no final, certo? Aí, a partir disso, o que a gente consegue fazer aqui? A gente poderia, por exemplo, traçar um canal aqui, ó. Poderia falar, será que é um canal, uma formação de um canal aqui? Ou não? Deixa eu só riscar aqui de novo. Só riscar aqui de novo da nossa análise do dia, certo? Então aqui, ó, a gente teria esse ponto aqui de fundo. Riscou lá. Na verdade é muito importante que cada risco que a gente faz a gente não apaga, ó. Se a gente tem aquele ponto, a gente risca lá, ó. Riscou lá pra cima, beleza. Aí então a gente vai riscar uma outra linha se ele romper um pouco, ó. Por quê? Porque a gente vai ter várias referências. Quando ele começa perdendo força aqui, ó, caindo mais para dentro das linhas, a gente está entendendo que o mercado está perdendo um pouco de força. Ou se ele está perdendo força, ó, ele tocou lá, certo? Então a gente vai ter todas essas linhas aqui, ele tocou aqui, tá, a gente já reposicionou aqui mais uma linha. Aí ele tendeu a subir. Onde que ele buscou? Ó, a nossa linha, ó. Então por isso que a gente não pode apagar. A gente riscou, permanece, porque em algum ponto pode ser que ele vai dar umas repicadas. E nesses pontos onde ele vai dar essas repicadas, a gente faz as nossas operações. Que aí entra a parte dos nossos treinamentos, certo? A parte do treinamento Mega Scalping aqui, ó. Nesses pontos a gente vai fazer a operação. Nesses pontos, ó, ele desceu, tendeu a retornar, ó, tocou lá de novo. Nesses pontos a gente vai fazer a operação, a gente aplicar a teoria de Dow para essa microestrutura dessa tendência aqui de alta, que ele tentou dar aqui, ó. Aqui a gente tem várias microestruturas, que só batendo o olho a gente consegue ver como que a gente vai operar dentro, ó. Mais um doji aqui, ó, de fundo. Então aqui a gente consegue fazer várias aplicações de onde que o mercado pode tender a buscar com esse tipo de formação. Ó, desceu de novo, tá? Então a gente vai lá e vai reposicionando nossas linhas, sem apagar a outra, né? Deixa eu riscar aqui mais uma que lá na frente pode ser que ele faça alguma coisa, que a gente consiga estar analisando as nossas tendências. Quanto mais inclinado para cima tá, quanto mais na vertical a linha tá, mais próximo da nossa vertical aqui, certo? Deixa eu só riscar aqui, ó. Quanto mais próximo da vertical, mais forte tá maior vai ser a tendência do mercado para cima, certo? Quanto mais inclinado para a horizontal a nossa linha tá, maior a tentativa de reversão do mercado. Então, conforme o mercado vai perdendo força, ó, a gente consegue verificar que ele está tendendo a buscar para baixo, certo? Então, a gente já consegue perceber para onde que está indo a inclinação do mercado, da movimentação dele. Ó, por exemplo, aqui, ó. O que a gente poderia estar fazendo aqui, ó? A gente poderia ter visto um canal aqui, ó. Quem estava acompanhando conseguiu ver mais ou menos um canalzinho aqui, ó, de formação. Então, o que a gente faz aqui, ó? Risca, risca e posiciona lá atrás, ó. Aqui a gente pode ver que ele teve uma tentativa de rompimento. Talvez seria devido a esse doji aqui atrás, ó. Vocês podem ver que ele buscou o topo dele, certo? Então ele usa como se fosse um suporte aqui pra gente. A gente ainda está numa tentativa de alta e tendendo sempre a ter topos, a ter fundos aqui mais altos, né? Ó. Então aqui a gente tem o fundo mais alto, aqui a gente tem um outro fundo mais alto, ó, e vai formando fundos mais altos, certo? Então tendo fundos mais altos a gente tem uma tendência de mercado de alta. Então a gente não pensa nunca em contra o mercado. A gente só vai contra o mercado se for para fazer operação de scalping. E não operação de alvo. Operação de alvo você só vai ter que operar a favor do mercado. Se for contra o mercado, infelizmente você vai levar porrada. Vai levar porrada, vai deixar dinheiro aqui para os outros e com certeza a gente vai estar lá para pegar. Infelizmente essa é a realidade. Continuando aqui a nossa análise, ó, a gente pode observar que se a gente já tinha o canalzinho lá traçado, ó, o mercado subiu aqui,
tocou de novo, que a gente já tinha essa linha aqui traçada, né? Ou melhor, aqui a gente já tem duas linhas definidas, o mercado desceu, a gente já tinha pontos definidos, a gente poderia ter analisado essa questão desse doji aqui e esse doji aqui. Ele tendeu a retornar lá para cima, ó, trabalhou um pouco aqui no meio, perdendo força, subiu, ó, lá em cima, o que a gente faz? Faz venda. Lá em cima a gente faz venda, operação de venda aqui em cima. Ó. Quanto mais perto da linha de cima, do nosso canal mais perto aqui, mais a gente pensa em venda. Quanto mais aqui embaixo aqui, ó, a gente pensa em compra. Ó, tá perto dele, compra. Tá perto lá em cima, é venda. Pensar em venda, certo? E sempre seguindo essa tendência. Se o mercado chegar num ponto aqui e romper a nossa linha de tendência, que seria esse ponto aqui que ele deu um rompimento, certo? Então aqui a gente teve um rompimento. O que a gente faz? Simplesmente reverte a mão e vai com o preço. E daí a gente começa a reposicionar as nossas linhas aqui, ó. A gente começa a reposicionar as nossas linhas como linha de tendência de baixa, ó. Tem 2 pontos lá, riscou. Beleza. Ele tendeu a descer mais? Então vai riscando, ó. Vai reposicionando. Vai sempre reposicionando. Ó, se o mercado ele começou a ter uma inclinação mais lá para dentro, ó, o que você começa a pensar? O mercado está começando a tender a reverter, ó. O mercado está começando a tender a reverter. Ó, então a gente teria 1 ponto, 2 pontos, certo? Aqui, ó, o preço trabalhou bastante até chegar no ponto de rompimento. Ó. O preço tendeu a lateralizar, que a gente pôde ver. A gente está vendo que nossa linha está tendo uma inclinação mais na horizontal, então tentativa de reversão de mercado. E foi exatamente o que aconteceu. Ó. Rompeu essa linha, subiu, rompeu outra linha e foi embora. E fechou quase perto da nossa máxima lá, do nosso dia, certo? Então ele trabalhou bem aqui, ó. Desceu, subiu, nosso máximo do dia estaria aqui, nossa máxima do dia estaria mais ou menos aqui, nesse nível, e ele fechou quase buscando a nossa máxima. Então já pensando para amanhã, vamos limpar aqui a tela do gráfico, para a gente estar conseguindo dar andamento das nossas análises. O que a gente vai fazer aqui? O mesmo esquema de sempre que a gente sempre faz, ó. Máxima, mínima e mais ou menos 50% da nossa movimentação. Que por coincidência é bem exatamente onde o preço trabalhou. Ó. Trabalhou bem, ó. Mais ou menos. A gente pode até puxar aqui um pouco mais para baixo, que não tem problema, para ficar um pouco mais proporcional os espaços, certo? Então aqui o que a gente vai ter? Ó? A gente vai ter aqui uma linha de tendência de alta, a nossa famosa LTA, linha de tendência de alta, e se o mercado abrir mais aqui para cima, ó, se o mercado tender a abrir mais aqui para cima, deixa eu só colocar uma linha mais fina aqui para ficar melhor para estar visualizando. Se o mercado tender a abrir mais ou menos aqui mesmo, mais ou menos nesse ponto aqui junto, a gente vai ter uma indecisão do mercado aqui, ó. Pode ser que ele chegue até aqui no topo e tenda a retornar. Se ele retornar, ó, ele vai vir buscar a nossa linha de tendência de alta. Linha de tendência de alta a gente sabe que a gente compra, certo? Que já é os estudos que a gente faz. Então aí aqui você vai ter que fazer análise nesses pontos. A linha de tendência de alta, se romper, reverte a mão, vai com o preço. Temos aqui o nosso suporte, certo? Se romper, vai com o preço, não vai contra o preço. Sempre analisa a questão das nossas microestruturas. Quem é iniciante, onde a gente recomenda operar? A gente recomenda operar sempre nos topos, certo? Nos topos aqui, ó, nas nossas máximas, nas nossas mínimas, sempre buscando o quê? 50% do preço do mercado, ó. Sempre buscando o nosso alvo. Se o preço abriu lá para cima, você vai tentar sempre buscar aqui o nosso alvo. Se o preço demorar muito para poder ir, tender a lateralizar, stop a operação e finalizou, dinheiro no bolso. Se o preço já desceu aqui, ó, rompendo tudo, certo? Buscando aqui o nosso fundo, aqui, vocês vão fazer a operação para sair aonde? Sai lá em cima, ó. Sai lá em cima, certo? Eu não vou fazer muito risco aqui no gráfico, porque senão vai poluir muito. E principalmente para quem está iniciando, isso atrapalha muito. Então, conforme vocês vão vendo, vão analisando certinho o mercado, vocês vão ver que tem a necessidade de riscar mais linhas. Por exemplo, ó, tem vários outros pontos aqui que a gente poderia estar arriscando.
para as nossas operações de Mega Scalp, para a gente estar analisando a questão das microestruturas, certo? Então aqui, ó, a gente risca aqui, mais ou menos. A gente poderia verificar mais ou menos aqui, ó, para a gente estar analisando o mercado, ó. Por quê? Porque aqui foi onde o preço trabalhou bastante, ó. O preço veio, trabalhou um pouco aqui, desceu, trabalhou um pouco aqui em cima, até romper. Aqui o preço lateralizou bem. Aqui, ó, teve essa máxima, o preço trabalhou bem aqui, trabalhou bem nesse ponto. Aqui ele tentou dar um rompimento. Então esses são os pontos que a gente vai tender a buscar. Que essa forma macro que a gente está vendo aqui, a gente analisa candle a candle já de cabeça como que essa estrutura macro pode ser aplicada nessa estrutura micro aqui, ó, candle a candle, certo? Porque a gente sabe que um candle de 5 minutos tem 5 candles de 1 minuto, então mais ou menos de cabeça a gente consegue entender mais ou menos como que é a movimentação. Aí a gente aplica aqui Fibonacci, teoria de Dow, as linhas de tendência, a questão das microestruturas mesmo, né? Microestruturas de movimentação de mercado, que é aí mesmo que quando cair a ficha, que vocês vão ver que é simples para poder estar operando e se torna um pouco mais simples para poder estar tirando dinheiro do mercado, certo? Então é isso, pessoal. Quem gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta. Se tem alguma dúvida, eu acredito que bastante gente vai ter muita dúvida aqui. Então eu vou pedir para que vocês entrem no grupo do Telegram, de verdade mesmo, entrem no grupo do Telegram, que a gente vai deixar os links aqui na descrição. Participa dos nossos grupos aí. Siga o nosso canal aqui do Instagram também, vou deixar o link tudo aqui embaixo. E é isso aí, pessoal. Quem gostou, compartilha, ativa o sininho de notificação e acompanhe aí nossos estudos diários, certo? Que a gente vai sempre postar várias análises aqui de um pouco de microestrutura para movimentação de mercado. E é isso aí, pessoal. Até mais.